Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Galo. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre Toy Art parte 3. Aqui nessa parte eu estou fazendo a cama, né, do molde, né? Eu peguei uma plastilina, né, que é uma massa que ela não seca nunca e a base dela é base óleo. Então eu estou montando aí o que seria a cama do molde, né, com a própria plastilina, né. A gente começa sempre fazendo umas bolinhas e tal para conseguir retirar de uma forma um pouco mais fácil, né. Então essas bolinhas elas também ajudam a posicionar o molde, né? Lembrando que assim, esse peixe que eu fiz, uma vez feito o molde, eu posso reutilizar a plastilina inúmeras vezes e fazer outros trabalhos, como vocês vão poder ver aí mais pra frente. Estou finalizando aí a cama do molde, né? E aí, conforme eu vou finalizando, eu vou encostando a massa na parede do molde, né? De modo que quando colocar a borracha de silicone, ela não vaze para a parte que eu quero continuar. À medida que a gente vai finalizando essa superfície, daqui a pouco vocês vão ver que eu vou fazer o que o pessoal chama de registro, que na verdade são na verdade é a conexão que a gente deixa na massa, uma conexão de encaixe para receber a outra parte do molde. Lembrando que assim, a plastilina dá para você alisar ela com água, né? E aí você consegue um acabamento um pouco melhor. Essa plastilina ela é vermelha e eu comprei ela na Redilize. Eu vou deixar aqui o valor que eu paguei na massa, né? Foi, eu acho que 2 pacotes de 500 gramas, se eu não me engano. Cada um custou esse valor aí, né? A gente está em junho de 2020. Agora eu estou fazendo mais registros, né? Que são esses buraquinhos que eu acabei fazendo com o próprio cabo do pincel. Só que uma dica que eu dou é para que você não faça uma cavidade tão profunda, pode ser algo muito mais raso, porque a borracha depois que é aplicada, mesmo que ela seja um pouco dura, ela não encaixa no buraco, né? Ela acaba ficando difícil depois para encaixar. Então não precisa ser um registro tão profundo, pode ser um registro mais raso, que vai ser melhor na hora de encaixar a outra parte. Essa parte que eu estou fazendo agora é por onde eu vou colocar o gesso ou a resina, né?
No caso eu estou usando o gesso depois, mas essa parte que eu estou colocando agora no final do rabo do peixe, ela vai sumir, depois eu acabo tirando. Bom, aí agora eu monto a estrutura, né, que vai suportar a borracha, né, que é um papelão colado em todas as paredes. Por isso que é importante também que todos os cortes que sejam feitos nessa cama do molde sejam cortes mais retos possíveis, né. E aí eu monto essa estrutura de papelão que vai proteger. E aí na sequência eu vou colocar a borracha de silicone. Aí eu já coloquei a borracha de silicone, deixei esperando secar umas 3 horas mais ou menos. E aqui nessa parte eu já estou tirando toda a plastilina que eu usei como a cama, né, como a base de fundo. E aí o que a gente vê é a parte de baixo do peixe, né? E aí os registros, né, a parte positiva dos registros, né? Você vê que onde eu furei com uma ponta do pincel, acabou ficando uns pinos muito longos, né? E a maior parte deles eu acabei arrancando depois, porque ele não encaixou no buraco, né, da outra parte, né? E aí eu acabo tirando o excesso de massa, aplicando um desmoldante, né, um desengripante, né, que pode ser qualquer óleo em spray. Né? Pode ser também a vaselina sólida também. Aí uma outra peça que eu acabei reutilizando, que eu também aproveitei e fiz uma cama de molde, só que em vez de ser um molde bipartido, né, que são de 2 partes, eu acabei fazendo essa peça com um molde só. Essa é a borracha, né? Eu vou colocar aqui para vocês do lado o valor dela. É um pote de 1 kg. Parece um pouco... Parece muito, mas assim, na verdade ela é bem pouco. Eu usei basicamente 2 kg de borracha para fazer só um molde, aquele molde ali que vocês estão vendo do lado. E é importante colocar máscara, colocar luva, né? Também é importante mexer muito bem antes de aplicar o catalisador, né? A proporção do catalisador é de 3%. Como eu acabei usando 1 kg de silicone, eu acabei utilizando todo o catalisador que já vem preparado para essa proporção. Aí eu estou preenchendo, né, a cama do outro molde, que vai ser um molde de uma camada só de borracha. Aí eu estou desmontando a caixa do segundo molde que eu fiz, né? Esse vermelho era a plastilina que eu tinha colocado a mais, né? E aí o molde ficou dessa forma. Estou limpando aí, tirando a plastilina da parte interna, né? E agora eu também estou tirando para ver o molde bipartido, que é o molde do peixe. É legal colocar mais borracha do que eu coloquei aí, tá vendo que ficou uma camada meio fina, né? O ideal seria pelo menos uns 2 centímetros aí mais de borracha para ficar algo um pouco mais sólido, né? Mas eu consegui desmoldar, deu certo, né? Tá aí o molde já limpo, né? E agora eu vou preparar ele para receber o gesso. Nesse caso específico eu estou usando o gesso. Bom, aí eu estou fechando o molde, né, com fita crepe. É importante fechar muito bem o molde. Tem outras formas de fechamento.
inclusive usando madeira, usando gesso, usando pano. Vocês vão perceber que um fechamento não muito bem feito pode dar uma zoada no processo final que vocês vão acabar vendo. Aí eu estou fazendo o cálculo do arroz, né, do volume. Eu separei 1 kg de arroz que dá para ser reutilizado não para comer, mas para fazer de novo, né, o mesmo processo. É uma forma de calcular o volume de gesso ou de resina que você vai usar. Preenche a cavidade com arroz, depois tira todo o arroz de dentro. E aí o que a gente tem de volume de arroz é o que vai ser usado de volume de gesso ou de resina. E aí a gente consegue não desperdiçar material. Esse gesso eu comprei numa casa de construção, é R$ 2,50 o pacote. Eu acabei usando um pacote inteiro. Primeiro eu coloquei a água nessa vasilhinha aí. E aí fui colocando o gesso depois, até ele chegar na borda da água. Deixei ele descansar 1 minuto. E aí depois eu mexi. E aí com o funil eu comecei a colocar o gesso. Olha o que aconteceu lá embaixo, lá, o gesso todo saindo por baixo. Colocando por cima, o gesso saindo por baixo. Por quê? Porque eu não fechei bem o molde. E aí aconteceu isso daí. Então não façam isso em casa, por favor. No final das contas acabou dando tudo certo. Eu dou umas leves batidinhas no molde, né? Pra tirar as bolhas de ar. E acabei usando uma prancheta como uma espátula. Fiz mó lambança, mó sujeira, mas deu tudo certo. Bom, depois de 1 hora mais ou menos esperando, eu desmoldei o gesso, né? Vocês percebem que saiu, ficou bacana. Essa é a parte mais legal de tirar o molde, né? Pra ver como é que ele ficou. E aí eu tô tirando o peixinho lá do molde. É evidente que vai ficar algumas rebarbas que dá pra tirar com estilete, né, com alguma esteca. E aí saiu o peixe. E aí eu começo a tirar algumas rebarbas e começo a lixar aquele pedaço de massa que eu coloquei no final do rabo para servir de canal para colocar o gesso. Eu tô tirando ele fora agora, tá vendo? E aí eu venho com uma lixa e vou lixando algumas partes, vou tirando a rebarba. Nessa altura do campeonato o gesso ainda está um pouco mole ainda, ele não está completamente seco. Ele demora muito para secar. Eu passo a lixa, mas você vê que você ainda sente o gesso ainda meio úmido ainda. Mas por um lado é bom aproveitar essa umidade do gesso para finalizar a peça. Bom, aí é uma outra peça que eu fiz, que é um cavalo. Na verdade começou sendo um cavalo e aí depois eu
acabei transformando ele num unicórnio. Eu acabei usando a mesma plastilina que eu estava usando no começo do vídeo com aquele peixe lá, né? E aí eu destruí o peixe e criei um cavalo. E aí eu tirei também o molde desse cavalo com a borracha de silicone. Mas para quem quiser ver o resultado final, eu vou colocar lá no Instagram. Talvez na próxima semana, porque no meio do processo a borracha de silicone acabou. Um baldinho de 1 kg só deu para preencher metade do volume aí da cama do molde, né? Esse molde eu estou fazendo é diferente daquele outro. Eu não usei uma cama de plastilina. Eu fiz ele inteiriço de borracha com a intenção depois de cortar. E aí agora eu estou finalizando aquele primeiro toy da última aula, que eu estou pintando ele, né? E eu estou pintando ele com esmalte à base de água, que é a mesma tinta que eu uso para pintar a parede. Estou usando um pincel macio. Lembrando que assim, são muitas camadas de tinta, né? Essa daí é a primeira que eu estou colocando. Eu tinha pintado ele de cinza antes, porque para dar uma lacrada na DAS, né? Que a princípio a intenção era fazer o molde dessa peça. Só que eu ia gastar aí uns 5 kg de silicone mais ou menos. E eu tinha feito o pedido antes, quando o silicone chegou. Eu percebi que eu não ia conseguir fazer tudo. E aí eu acabei optando por fazer um toy menor para conseguir explicar o processo. Então a finalização desse toy é com esmalte à base de água, corante líquido, né, que é o mesmo corante que eu uso, que é usado para pintar tinta latex e tal. Mas sempre lembrando que a quantidade de corante ela nunca pode exceder mais da metade do que a tinta líquida, né, que você colocar na mistura.
Aí eu tô fazendo uma ilusão, né, de asa, né, da asinha. Essas penas da asa, elas só tinham na parte de baixo, né? Agora eu tô colocando como se elas tivessem mais peninhas e tal, só para vender a ideia de volume, né? Por isso que é importante a parte final de pintura, porque aí a gente consegue dar vários efeitos depois. Pra vocês terem uma ideia da diferença, né? De longe parece que tem um monte de pena, mas na verdade só tem a parte de baixo. E assim, o preço do toy ele varia conforme o tempo de trabalho que você colocou nele, conforme o custo também do material. Tem gente que às vezes tem como base de preço calcular 3 vezes o valor do custo. E tem gente que acaba colocando um custo que acaba passando dessa medida, né, da matemática das 3 vezes o valor do custo, né? Coloca às vezes o valor artístico no meio, né? E no caso, por exemplo, de uma peça única, ela vai acabar tendo um valor muito maior do que uma peça que é replicada várias vezes, né? Bom, aí o toy finalizado, né? Só tá faltando um verniz automotivo, que a gente pode usar um verniz para acabamento final. Bom, pessoal, o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Façam seus comentários, dê o seu like ou o seu dislike. E é isso aí, até a próxima. Obrigado, é nóis.